Boa noite a todos, a todes. Muito contente por a gente poder estar aqui de novo hoje, dando continuidade a essa série de lives que vem dentro dessa semana em prol da conscientização da face feminina do mistério. A revolução do feminino. Foi assim que, quando eu comecei a pensar no conteúdo, isso tudo calou no meu coração. Porque a gente precisa revolucionar a forma com que a gente ignora o feminino fora e a forma como que a gente olha o feminino dentro. E tudo isso está conectado. E toda essa conversa, como a gente já falou antes, não é só para homem, não é só para mulher, não é só para quem estaria entre os gêneros. Essa conversa é para todos, de novo. Porque todos nós, de alguma maneira, estamos sendo bombardeados o tempo todo com informações que anulam o nosso feminino, anulam o feminino da Terra, anulam o feminino em termos do que é, de novo, intuição e instinto. Anulam iniciativas de sororidade, anulam mulheres, lideranças femininas. Tudo isso a gente vem abordando uma conversa por vez, com mulheres que são muito inteligentes, muito sábias e que estão, à sua maneira, com a sua legitimidade, com a sua originalidade, que isso é um poder muito forte também. Por exemplo, ontem a gente teve uma fala com a Ale. Se eu tentar falar o que a Ale me falou para todos nós, ainda que eu tente falar aquilo é uma cópia do que eu ouvi. Se a Ju, que é outra mulher que eu absolutamente reverencio, a Dai, outra mulher e outra expressão. E se eu tento repetir, eu perco a originalidade delas e também não manifesto a minha. Isso é importante a gente ver como uma lição subliminar de tudo que está sendo passado para nós. Em todas essas conversas. Essas mulheres, além de elas estarem atuando em alguma frente específica, elas também conseguiram trazer uma originalidade, uma legitimidade, uma autenticidade, que ainda que a gente possa tentar usar algum conhecimento delas, o que sim a gente tem que, de alguma maneira, trazer para nós, mas manifestar dentro do que é original e autêntico no universo de cada uma. Se a gente simplesmente copia, não tem efeito. E essa é uma lição que eu gostaria que a gente enfatizasse, principalmente porque hoje, nessa conversa de agora, a gente vai falar com a Dani Moreno a respeito de beleza sem crueldade. E esse sem crueldade, óbvio que a gente está aqui aludindo ao cruelty free, de todos os cosméticos, de toda essa indústria da beleza e também de higiene. Mas a gente também está falando desse cruelty free para nós, seres humanos. Porque quando a gente anula a nossa originalidade, quando a beleza faz a gente entrar dentro de caixinhas padronizadas, existe sofrimento para todos os seres. Existe sofrimento para nós, que basicamente não entramos dentro da caixinha do outro, nem o outro na nossa caixinha. E existe sofrimento para mestres animais dentro de uma indústria absurda, que testa por ano em 115 milhões de mestres animais. Esse é o número mundial, 115 milhões. Desses 115 milhões, a gente tem 3 milhões que chegam a óbito em função desses testes. Os que não vão a óbito, muitas vezes eles são abandonados ou então eles passam por limpezas para poderem suportar novos procedimentos. Alguns dos procedimentos envolvem substâncias tóxicas nos olhos que podem estar presos por pinças para que não se fechem os olhos. Entre outros requintes de crueldade, para que quando a gente use o shampoo que reage diferente no olho de um ser humano e no olho de um mestre coelho, por exemplo, para que a gente tenha menos chance de ardência. 12 dias. Então, outra vez, tudo isso, quando a gente fala
originalidade, autenticidade, quando a gente olha para a crueldade, a gente precisa olhar para o microcosmos e para o macrocosmos, porque tudo isso está interligado e a gente vem falando em diferentes oratórias a respeito disso, como a vida de cada um de nós impacta na vida do outro, na vida do meio ambiente, que é a nossa mãe, na vida de quem a gente interage direto ou indiretamente. É um fato, nós somos interligados. Um outro dado também importante, porque a gente pode olhar e dizer assim, não, mas somos todos bem resolvidos e a gente não precisa dessa história de beleza, a gente não precisa de cirurgia plástica, a gente não precisa de maquiagem, a gente não precisa... Colocar um número também para vocês. O Brasil é campeão em cirurgias plásticas de vagina. O Brasil está entre os mais, infelizmente, os que mais praticam a cirurgia plástica, ponto. Esse ranking termina falando das nossas obsessões de parecermos algo que não somos, alguém que não somos, e que nesse processo inteiro sofremos e fazemos outros sofrerem. Vou convidar aqui para falar um pouco mais a respeito disso a Dani Moreno, que é uma atriz, que é vegana, que é ativista por mestres animais, que tem uma ligação forte com a imagem por causa da televisão, para que através dessa conversa a gente possa expandir um pouco mais a nossa consciência. Todos os seres sofrem com isso. E quando eu digo todos os seres, eu não estou falando gêneros, todos os seres. Mas eu noto que existe uma cobrança ainda maior em nós, mulheres. Então eu espero que essa conversa possa elucidar, porque quando a gente se cura, a nossa cura é a cura do mundo. É assim que funciona. O mundo sozinho lá fora não se cura. O que a gente cura do mundo é o que a gente cura em nós. O que a gente muda no outro é o que a gente consegue inspirar no outro, se aquele ser está aberto para aquilo. Então o mérito é dele. O serviço que a gente faz simplesmente exala de nós se a gente está de novo naquele lugar. Originalidade. Esses números todos, essas estatísticas, elas têm que remeter a gente à realidade. E a como a gente, vivendo a vida que a gente vive, precisa a cada instante se questionar se essa é a vida que a gente quer lembrar lá pra frente. Porque um fato real é que estamos todos envelhecendo e a gente precisa lidar com isso. Outro fato real é que na negação dessa velhice ou no culto pela beleza padronizada, nós estamos fazendo outros sofrerem e sendo levados à morte precocemente, como algumas de nós e alguns de nós, falando não só de mulheres de novo, mas homens também, estão acelerando para a morte em função de disfunções, tentando atingir uma beleza que infelizmente é fabricada, não é real. Vou chamar a Dani um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho mais a respeito de tudo isso, daí a gente abre com uma oração também. Acho que ela já está aqui. Só um momentinho, por gentileza. Querida! Muita gratidão, querida, por estar aqui com a gente. Meu amor, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite. E eu quero dizer que eu sou uma admiradora incondicional do seu trabalho, do trabalho do santuário. O que vocês fazem pelos animais é algo mais do que admirável. Vida longa, muito longa e próspera, incrível. Muito obrigada, viu? E que bom estar aqui para falar sobre isso com você. Tem tanto assunto acerca disso, né? Exatamente, Dani, tem tanta coisa e quero comentar, essa gratidão é recíproca. Eu vejo que eu comentei isso com você de uma primeira vez que a gente conversou a respeito de uma partilha. E ontem também, em outro contexto, falava com a Dai e com o Rafa da Combicura. É muito interessante quando a vida vai evoluindo e mostrando coisas para nós. A vaidade, o ego, ele tende a realmente entrar na frente. E se a pessoa não tem uma maturidade emocional, até espiritual, essa vaidade rouba a cena. E o que poderia ser um serviço para o outro, vira algo que é para si próprio. Então, eu te agradeço por colocar a tua imagem a serviço de mestres animais.
Imagina. Porque o que você faz com a segunda sem carne, é óbvio que a gente quer, e eu sei que você entende isso, a gente quer todos os dias sem carne. Se tem alguém aqui que duvida disso, eu só quero enfatizar para que não seja uma coisa fora de colocar. A gente quer todos os dias sem carne. Só que tem gente que vai precisar usar um dia para depois ir para os outros. E se a gente não Sim, acolher essas pessoas, vai ser um pouco difícil a transição delas. Então, enfim, a Dani está aqui usando a imagem dela para dar voz para mestres animais. Então, é algo que verdadeiramente, ou seja, eu reverencio, eu e toda a nossa equipe, de ter realmente uma pessoa que querida. poderia se iludir com fama, poderia se iludir com o ego, com a vaidade, e em vez disso abdicar para se colocar a serviço do outro. Então, muita gratidão pela tua grandeza e pela tua humildade para estar Imagina. falando com a gente. Ah, imagina. É o mínimo, né? Desde que eu comecei a minha carreira, principalmente quando eu comecei a trabalhar com televisão, eu olhei para tudo aquilo. Eu lembro do dia em que isso despertou em mim, que eu estava sentada numa mesa de jantar com vários atores muito antigos já na carreira. E eu falei, tá, mas é só isso? Porque eu vou estar ali o tempo todo servindo a mim. É, é um trabalho que, como você falou, se deixar, é muito alimentado pelo ego e o ego toma conta. E logo em seguida eu tive esse despertar sobre os animais. Eu já tenho isso desde muito cedo, mas eu virei vegetariana naquele ano. Uhum. Então, foi uma coisa que foi levando a outra. Então, para mim não faz o menor sentido ter qualquer tipo de mídia a meu favor e não poder usá-la em prol do respeito e da compaixão a todo ser humano. Engraçado você falar isso da Segunda Sem Carne, porque nessa Segunda Sem Carne, que eu sempre, toda segunda-feira eu posto sobre a Segunda Sem Carne, e teve um senhor que comentou. Ele falou: hoje, pela primeira vez na vida, eu vou passar um dia sem comer carne por sua causa. É isso, é isso. É uma conquista imensa, Exato, imensa. louvado Eu não, seja. eu não entendo esse desmerecimento de ser um dia só. Gente, é o primeiro É o passo. primeiro, exatamente, não é um dia, é o primeiro dia, né? Exatamente. E para deixar claro, é uma segunda-feira vegana que a gente prega, né? É uma Perfeito. segunda-feira não só sem carne, mas uma segunda-feira sem nenhum tipo de produto que tenha origem animal. Uhum. Nada que venha de nenhum tipo de sofrimento, né? Porque as pessoas perdem completamente a noção do que acontece com as vacas, por exemplo. Eu ouço muita gente falando que vaca dá leite porque dá leite Uhum. e esquecem que a vaca só dá leite porque é mãe. Exato. Então, é um processo muito devagar, porque nós fomos todos, obrigados a achar que tudo isso é normal. Obrigados a achar que tudo que está ali é ok. Então, é um trabalho de formiguinha diário e que a cada dia eu pretendo explicar para uma pessoa o que está incluso naquele prato de comida, naquela caneca, enfim. E hoje em dia na beleza, né? Exato. Exato, Dani. E para a gente falar a respeito disso, ou seja, dar continuidade nessa conversa, eu queria só para a gente fazer uma oração, um cântico rápido, só para a gente centrar os nossos corações para isso tudo que a gente vai ouvir, toda a sabedoria que vai continuar exalando de Linda, você. Posso? linda. Podemos, óbvio. Então aqui eu vou colocar um mantra para a flor de lótus, para que a gente possa se inspirar nela e ser impermeável às expectativas do mundo e exalar o nosso perfume no mundo, independente de estar no lodo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Gratidão. Gratidão a Ai, é todos. uma paz. É uma paz te ver, é uma paz te ouvir, eu não me canso. Maravilhosa. Grata, Dani, grata por estar aqui, de verdade. Esse tema que a gente vai trazer hoje, embora obviamente a gente tá, eu quando comecei também a pensar nessa semana, eu pensava muito nessa questão de empoderar uma mulher e eu
pensava também na questão empodere uma fêmea, sabe? Como que a gente empodera as fêmeas? E obviamente com leite, obviamente com deixando de tomar o leite, obviamente deixando de comer o ovo. Tudo isso vai fazendo com que a gente empodere essas fêmeas. E como que a gente empodera a fêmea também? Ou seja, zelando pelo filho dela. Exato. E isso acontece, ou seja, quando a gente fala, tudo bem, então as fêmeas bacana e os filhos da fêmea. Não, ou seja, se alguém aqui, se não é mãe, consegue entender sendo filho o que é ser mãe. Entende? Então, quando a gente empodera essa fêmea, quando a gente empodera esse feminino, é para que realmente a gente tenha essa abrangência muito maior do que simplesmente o feminino que a gente está acostumado a ver, ou até mesmo no gênero ou na polaridade, mas que envolva todos os seres. E é muito comum, quando isso acontece, que a primeira referência que a gente faz, não para todos, existem exceções, é que a gente veja isso no prato. Porque no prato é óbvio. Como também o leite e o queijo e o ovo, eles também não são óbvios. Na maquiagem, nos cosméticos, na higiene pessoal, no produto de limpeza, isso também não é óbvio. Mas para a gente chegar até lá, eu gostaria que a gente fizesse umas reflexões e eu gostaria de pedir, Dani, que você ajudasse a gente, porque você trabalha com imagem. E eu verdadeiramente acredito que você possa elucidar alguns pontos. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas colocando que elas precisam fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, que vão ter produtos que foram testados em mestres animais, mas a gente tem que lembrar que existe a crueldade também do que está acontecendo com aquele feminino, seja em homem ou seja uma mulher. E quando a gente está falando disso, muitas vezes as pessoas dizem que isso é por autoestima e por amor próprio. Só que como é que eu posso correr o risco de fazer mal para mim se eu me amo? Ou seja, se eu estou partindo do princípio que eu estou fazendo aquilo por amor, como é que eu corro um risco que, na verdade, põe aquele meu amor a perder? Porque eu posso me ferir. O que eu estou querendo colocar aqui? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. O que é amor próprio e o que é vaidade? Porque muitas vezes eu noto que o que a gente está fazendo, na verdade, o que está motivando a gente não é amor nem por nós, nem pelo outro. É vaidade. Então, como que é que você se protege? Porque você, de novo, você trabalha com imagem. Que quando a gente consegue se curar outra vez, a gente cura a nossa porção de mundo. Então, qual é a palavra de sabedoria que você daria, mesmo para meninas mais novas? Eu estou chegando nos meus 50 anos, eu sinto que, ou seja, os anos passando vão dando uma certa firmeza no nosso caminhar para a gente bancar a gente como a gente é. Mas, obviamente, dependendo da idade, isso não acontece. E eu conheço outras mulheres de 50 anos que ainda não suportam sair na rua sem pintar o cabelo, por exemplo. Então, qual é esse limite, Dani? Qual é a tua experiência? O que é vaidade e o que é amor próprio? É interessante porque eu passei por um processo quando a gente teve o lockdown mais severo, né? Eu estava no meio de uma gravação e aí a gente foi parado, né? Foi todo mundo parado. E nós fomos obrigados a conviver muito com a gente mesmo, né? Eu venho de uma indústria de beleza e de padrão. Eu não conseguia entender muito bem. Então, tudo que me falavam para fazer, eu fazia. Porque eu precisava me encaixar naquela indústria, precisava ser aceita. E eu comecei a perceber que não adiantava, que eu perdia a minha identidade, que eu nem tinha direito, nem sabia direito o que era a minha identidade. Amor próprio, então, desde que a gente nasceu mulher, a gente precisa agradar ao outro o tempo inteiro, né? Pela beleza, pela forma de falar, pela forma de sentar, pela forma de comer, porque isso é feio e menina não faz isso, cuidado que você é menina, 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 menina. Nós somos fuziladas o tempo inteiro sobre esses assuntos. Então, quando você vai trabalhar com a imagem, isso vai para um grau muito maior. Primeiro que não existe absolutamente qualquer tipo de consciência sobre produtos testados em animais dentro de uma indústria que vende imagem. Se está fazendo bem para a imagem, se está vendendo, é o que tem. Em compensação, com a minha forma de conversar com as pessoas dentro das emissoras e com colegas não só das emissoras, já tenho amigos e colegas maquiadores que têm agora uma linha totalmente vegana para trabalhar quando a pessoa pede esse tipo de coisa. Hoje, inclusive, eu queria dar a notícia para quem não sabe, os testes deixaram de ser proibidos na China.
Então, é um super passo também, passinhos de formiga, mas a gente está conseguindo. E aí, na quarentena, Paty, eu comecei a me olhar muito no espelho e eu comecei a pirar nesses detalhes. Porque quando a gente é obrigado a conviver com a gente mesmo e a gente percebe que é um caminho muito difícil, o amor próprio, a gente tenta mudar por fora, né? Para ser aceito. Então, exato, para ser aceito. E às vezes aceito por nós mesmos, porque a gente acreditou tanto naquilo, que aquilo Sim, é real, que aquilo é bonito, que aquilo é verdadeiro, que a gente fala, bom, então se de repente eu tiver 200 ml de silicone em cada peito, eu me goste mais. uhum, uhum, E cheguei a falar com o cirurgião, cheguei a ver sobre botar silicone, fazer lipoescultura. uhum. E aí eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, só na cabeça, ela fez 9 cirurgias. Fora a do seio, que ela teve que tirar, no total a minha mãe deve ter feito umas 20 e tantas cirurgias por saúde. Porque ela precisou fazer, porque ela beirou a morte. E aí eu me perguntei, será que se a minha mãe pudesse optar, ela se mutilaria em prol da beleza? Ela enfrentou todas essas cirurgias e foi mutilada tantas vezes para salvar a vida. Eu tenho certeza que se ela pudesse escolher, ela jamais entraria numa mesa, num centro cirúrgico para uma coisa estética. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, para que eu vou me mutilar? Para que eu vou gastar o meu dinheiro que é tão suado? O Sim, sim, sim. artista nesse país sofre tanto para conseguir o dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou dar para uma pessoa me mutilar, enfiar um tubo na minha barriga para tirar. Eu falei, para tudo. No que estou pensando? A quem eu quero agradar? Eu já estou trabalhando na TV. Eu não precisei passar por nenhum tipo de mutilação. Eu estou ali vendendo meu talento. Eu estou conseguindo fazer isso. Por que eu vou apelar para esse lado? Ninguém precisa apelar para esse lado. E aí eu comecei a estudar Ayurveda. E aí eu comecei a praticar yoga. E aí eu comecei a entrar num universo de amor próprio, de aceitação, de alimentação consciente. E passou. Essa ideia passou. Eu comecei a gostar, eu comecei a me gostar. Eu comecei a olhar no espelho e falar, cara, é isso. O que eu tenho para essa vivência, eu tenho tudo o que eu preciso para ser veículo das minhas experiências e adquirir o conhecimento que me foi ofertado neste planeta. Se o meu corpo está funcionando, é tudo que me basta. Eu ando, eu falo, eu enxergo, eu ouço e tá tudo bem. Eu não preciso fazer nada disso. Então, eu aboli essa ideia. Porém, eu conheço, convivo e tento conversar muito, principalmente com as minhas meninas que estão aqui, as meninas que me acompanham e são bem novinhas. Sim. Elas estão aqui na faixa de até os 20 e poucos anos aqui, elas são bem novas. Sim, E às vezes eu pego uma ou outra falando de silicone e que eu sim. sou feia e eu vou fazer uma lipo e eu falo, olha só, o que está te faltando para você querer enfiar um bisturi no seu corpo? Vamos pensar um pouquinho. Você está se sentindo gordinha, mas você está se sentindo gordinha porque você está se alimentando mal ou porque te disseram que é errado ser desse jeito? É tudo uma questão de análise, como você disse, de amor próprio. E eu acho que é uma missão minha nessa indústria também mostrar esse lado para essas meninas também. Sim, sem dúvida nenhuma. Quanto à crueldade com as fêmeas, né? Eu acho que o veganismo, a forma como eu converso sobre o veganismo aqui nas redes, ele tem chegado nesse ponto também.
Eu estava tendo uma aula de Ayurveda com a Tati esses dias e ela falou uma coisa que eu já sou vegana, mas eu não tinha me atentado, né? Nós fêmeas comemos o endométrio de outra fêmea, que é o ovo. Quando a gente ingere o endométrio daquela fêmea, primeiro, que se ela estivesse livre na natureza e tivesse botado aquele ovo tivesse esquecido ali, já não está muito certo porque aquilo é lotado de hormônio e você, como fêmea, já tem todos os hormônios que você precisa. Você comendo um hormônio feminino, você vai prejudicar a sua saúde e os seus hormônios. Agora, um ovo que vem de uma indústria onde as galinhas são debicadas, ou seja, os bicos delas são cortados para que elas não se mutilem, porque viver aquela realidade para elas é tão insuportável que elas querem morrer e elas querem se bicar até a morte. Por que você vai se alimentar daquele sofrimento? O que te fizeram, no que te fizeram acreditar que você precisa daquilo? Então, esse é um caminho, Paty, é um caminho que ele é completamente fora da nossa zona de conforto, fora do que a gente sempre foi obrigado a acreditar. E é muito quentinho acreditar que tudo isso faz bem, porque a gente entra naquela coisa da caixa, né? Te colocaram ali, você vai com aquela manada, e é isso aí, tá tudo certo. O caminho de descoberta disso tudo exige muita força de vontade, muito autoconhecimento. E é dolorido, mas ele é muito gratificante, porque ele te leva para um lugar lindo. E eu acho que eu pretendo colocar as pessoas nesse lugar, mostrar para elas que existe esse lugar. As pessoas não sabem que existe esse lugar. Exato, exato. E por isso que eu vejo a importância, Dani, eu estava comentando no começo sobre a originalidade, essa importância da gente tocar o nosso ser real. E toda vez que a gente não aceita a gente, que é um primeiro passo, eu diria, para o amor próprio, ou seja, eu olhar para os meus seios e eu me aceitar, eu olhar para o tamanho do meu quadril e eu me aceitar, eu olhar para o tipo do meu cabelo e me aceitar. Isso é um começo de amor, a aceitação. Mesmo quando a gente coloca isso para fora numa relação, existe muito espaço de discussão quando não existe esse aceitar. É óbvio que eu não estou falando aqui em aceitar uma relação abusiva, eu não estou falando disso, eu estou falando simplesmente de aceitar o outro do mesmo jeito que a gente se aceita nessa totalidade de quem a gente é. Eu noto que quando você fala, por exemplo, disso de colocar, de tentar, quando você passou por esse momento de se olhar no espelho e disse, putz, quem eu quero agradar? Foi uma frase que você falou. Eu noto que parte disso, me corrija por gentileza, ou seja, não quero entrar e colocar palavras em você. Eu estou fazendo uma análise, ou seja, de outros lugares já observados, outros lugares do ponto de vista desses porões que se abrem dentro de nós. Que é como se eu estivesse, então, terceirizando meu amor próprio. Então, eu vou fazer tudo para que o outro me aceite. E quando o outro me aceita, então, o que acontece comigo? Eu falo, nossa, eu estou tendo o amor do outro. Só que eu tive que colocar uma maquiagem, uma máscara, enfim, alguém que não sou eu para que o outro me aceite. Só que daí vai aparecer outra pessoa. E daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar de novo. Então, quando a gente perde essa originalidade, é muito difícil a gente conseguir inspirar nesse lugar onde você está se propondo. Porque a inspiração, ela vem da realidade da verdade que cada um consegue suportar. E isso é muito bonito, porque quando você faz esse caminho, toda essa trajetória, você verdadeiramente, recebo no meu coração, consegue inspirar outros. Você colocou... Ai, amém, tomara. Sim, é um fato, você faz. E eu noto também, Dani, isso que você colocou rapidamente a respeito da debicagem. Existe também, a gente sabe, dos porquinhos, o rabinho deles, pela mesma razão. Eles se estressam e vão arrancando o que tem na frente. Então, nas granjas, você sabe disso, eu não sei se todo mundo está escutando, sabe, mas o mesmo exemplo que ela deu das mestras galinhas acontece com os mestres porquinhos. Então, o que eles fazem? Eles arrancam o rabo. E aí, quando ele estressa, ele não vai comer o rabo do irmão que está do lado. Isso acontece. A gente tem aqui uma mestra javali que foi resgatada, a Java Porquinha, que é a Ditinha. E os irmãozinhos dela, todos, já não tinham mais rabo. Porque eles já tinham se estressado e comido o rabo um dos outros. Meu Deus. É muito triste. Mas o que eu quero dizer disso, da mutilação, é como se a gente olhar o comportamento. Por isso que eu gosto da gente voltar na gente. Porque a gente olha para fora, a gente fala, nossa, o mundo enlouqueceu.
Tá bom, tudo bem, o mundo não está dando um exemplo de sanidade, mas a gente olha Não, para a gente, não tá. Mas vamos olhar para a gente e ver qual é a nossa participação nisso tudo. Cada vez, exato, cada vez que a gente normaliza uma lipoaspiração, cada vez que a gente normaliza uma cirurgia estética, cada vez que a gente normaliza uma mutilação, ela também se torna aceitável a nível inconsciente para outros seres do nosso convívio. Portanto, essas informações chegam na gente e a gente já normalizou. Tipo, mutila sim, se mutila, tudo bem, mutilou. Eu mutilei, eu arranquei metade do meu seio, eu arranquei metade do meu bumbum, eu coloquei... Então, eu tô pedindo aqui pra gente, outra vez, o mundo tá do jeito que ele tá. Mas qual é a nossa participação nesse mundo? Porque quando a gente normaliza esses comportamentos, eles vão aparecendo no macrocosmos também. E eles param de assustar a gente. Então, tudo isso que a Dani está falando é exato. muito importante. Eu quero realmente que a gente, sabe, possa interiorizar isso, porque a cura do mundo é a cura de cada um de nós. O mundo não vai se curar sozinho. Ele se cura sozinho se todo mundo mudar para Marte, se toda a humanidade mudar para Marte. Daí a gente adoece Marte. Ou seja, mas a gente precisa se curar. A gente precisa se curar. E um outro ponto, a Dani também colocou aqui a respeito desse corpo funcional. E ela falou que ela enxerga e ela anda, ela escuta, e louvada seja e bendita seja. E todas as outras que não enxergam, que não ouvem, que não caminham, ainda assim não precisam se mutilar. Eu tive Não, de jeito nenhum. exatamente, sabe? É um programa de inclusão realmente da gente ver. Essa é a vida dela e bendita seja. Agora, todas nós que temos alguma outra, a gente ainda assim se inclui nesse lugar que a gente não precisa se mutilar. Então, queria deixar isso Sim, aqui para que todas nós pudéssemos, de novo, ir olhando para a gente e percebendo. Dani, dentro da crueldade, dentro dos cosméticos, dentro disso que a gente tem visto, qual é a solução que você encaminha para uma pessoa que quer começar o veganismo fora do prato? Ou seja, quais são dicas? E eu te falo de uma maneira muito sincera, eu vou te colocar num outro lugar que talvez você consiga entender. Eu vivo na roça há quase 10 anos, junto com o Vitor, com o pé no ó, chão. é maravilhoso acompanhar vocês, gente. Nossa Senhora. Mas tem muitas questões estéticas que eu me distanciei bastante e que eu vejo que fazem parte de um universo feminino. E que ainda assim, outra vez, eu não tenho repertório para falar. Então, qual é o passo que você... O repertório que eu tenho é de olhar o produto de limpeza, prestar atenção com o que eu vejo como cosmético de shampoo e condicionador. Mas as outras... Ou seja, qual é o caminho que você faz na cidade? Porque tem muita gente nova que quer tirar o veganismo do prato e Sim. expandir. O que você poderia falar para essas pessoas? Primeiro, a gente tem uma ferramenta maravilhosa na mão, né? O Google, o Instagram, a internet tá aí. As pessoas ainda acreditam que produtos veganos são caros. Uhum. Existem produtos veganos caros Sim. e existem produtos veganos extremamente acessíveis. Eu sempre morei, na periferia, né? Então, os produtos que eu mais tinha acesso eram os produtos mais baratos. Há pouco tempo eu morei bem ali na zona norte de São Paulo Uhum. e tinha uma perfumariazinha bem pequenininha e tinha vários produtos veganos que a pessoa nem sabia que tinha, por exemplo, e eram os mais baratos de lá. Então, o veganismo, ele ajuda a gente a pesquisar. Todo mundo que vira vegano acaba Lendo estudando um rótulo. pouco sobre, lendo rótulos, entendendo sobre nutrição, a gente vai atrás de absolutamente tudo, a gente vira um expert. E não é diferente com os cosméticos, por exemplo. Aí, por exemplo, eu tava já quase chegando na coisa de começar a aplicar coisa no meu rosto. Uhum. Uhum. E uma vez eu tive um acidente, porque eu tenho distúrbio de ATM e o Botox, ele aplicado no lugar para ATM, ele alivia as dores, né? Botox medicinal. Uhum. E uma vez eu apliquei e mastiguei antes da hora. O meu rosto inteiro paralisou. O Botox espalhou pelo meu rosto e não era Botox para estética, era Botox para dor.
E o que você fez? E eu tive que passar por um processo de reversão com laser, com luz, né? Para ele acelerar o processo e soltar o meu rosto. Nossa. E ali eu decidi que eu jamais faria isso. Nunca mesmo. E aí eu fui descobrindo alguns perfis aqui no Instagram, principalmente, que tem massagens faciais com óleo vegetal. Os óleos, minha gente. Óleos vegetais, óleos essenciais. Eles estão aí, ó, pra gente desde as nossas bisavós, tataravós. Sim. Elas Desde sabiam as das curandeiras. coisas, As desde lá de curandeiras. trás. Exato. Então, mudar os cosméticos tão caros que você entra numa farmácia, você vai lá naquelas gôndolas de cosméticos importados, né? Creme disso, creme daquilo. Aí você olha e você fala, nossa senhora, você precisa vender um rim para comprar um treco daquele. E aí você compra um potinho de óleo vegetal a R$ 40 que dura um ano inteiro, porque você não vai besuntar Sei, o sei, sei, rosto de sei. óleo. Tem óleos para peles oleosas, óleos para peles secas. E aí eu aprendi a fazer várias massagens que têm o efeito preventivo do Botox, né? E aí eu começo a fazer. E além de tudo, essa massagem, ela ajuda já a ativar e induzir você a um carinho próprio. Sim. Você faz um carinho, você se ama, você se olha, você se observa. E isso vai ajudando, uma coisa vai ajudando a outra. Eu queria pedir para as pessoas pensarem no autocuidado não como estético, o autocuidado como amor. Uma massagem que você faz no seu rosto, um hidratante que você passa na sua pele, e que aquilo é um carinho que você faz em você. Eu gosto muito de me pintar. Uhum. Eu adoro. Uhum. Então, eu fui descobrindo coisinhas tingidas de maneira natural que dá para eu passar nas maçãs do meu rosto para ficar um pouco mais vermelhinha, porque eu sou bem branquela e eu gosto de me sentir vermelhinha. Eu gosto de me sentir saudávelzinha. Então, eu procurei aqueles potinhos de óleos naturais, essenciais também, tingidos com urucum, que dá para passar no rosto, enfim. Eu queria lembrar as pessoas que os esmaltes, falando já Sim, sim. de natureza e tudo mais, os esmaltes, eles são os maiores causadores de nanoplásticos no oceano. E isso, quem compartilhou esse dado comigo foi o pessoal da família Schirman, com quem eu viajei para pegar plástico no oceano. Então, existem já também esmaltes que não têm esse potencial danoso para o oceano e não são caros também. Ou você simplesmente pode fazer assim, ó, nada. E tá Entendo. tudo bem. Você sabe o que eu não entendo? Como as pessoas botam unha em cima da unha para fingir que tem unha, mas já tem unha. Sim, sim. A gente vai chegando nos cúmulos que você fala, não é Sim, sim. possível. É importante a gente se questionar. E tudo isso vem, eu vejo bem desses padrões de beleza que foram colocados, ou até mesmo padrões culturais, como você falou lá atrás, que a gente, como mulher, a gente foi criado para ter as unhas de um jeito, para falar de um jeito, para sentar de um jeito, para se comportar de um jeito. E de repente a gente começa a ver que, enfim, a gente é mulher, mas não é bem assim. E acontece com o homem também, ou seja, essa liberdade de expressão, principalmente no tempo que a gente está, precisa ser vista. Dani, você trouxe um ponto muito importante, a gente falando do feminino, ou seja, da terra, falando do feminino não só, ou seja, colocando todos esses assuntos interligados que, quando a gente fala do cosmético, a gente precisa lembrar desse potencial que a Dani colocou agora, do que é a sujeira no meio ambiente. O esmalte, ele é caracterizado também por uma substância que demora qualquer eternidade para conseguir ser neutralizada pelo meio ambiente. O esmalte que não é vegano. Agora, quando a gente fala
o esmalte vegano, a gente precisa investigar se esse esmalte vegano quer dizer que ele não testou, ou seja, ele não pintou o olho de um mestre coelho, ou se ele, além de não pintar o olho de um mestre coelho 12 horas com a pinça, com tudo, se também ele não infringe no meio ambiente. Vou comentar com vocês aqui, a gente teve só para a gente colocar um pouco de face, porque quando a gente fala, como os números que eu coloquei, são milhões no mundo, são 3 milhões que morrem, são como a gente fica sem face, fica uma coisa muito, né? Ou seja, a gente fica, nossa, mas quem são essas pessoas, né? Quem são esses seres? Então, eu vou falar de um mestre animal aqui rapidamente, que a gente resgatou tem bastante tempo, já tem 6 ou 7 anos, infelizmente ele já fez a passagem, ele veio para cá idoso. Ele chamava Christos, Mestre Christos. E a gente sempre chama de mestre por causa dessa capacidade dele de amor incondicional e de perdão. E ele foi um resgate bem complicado e a gente não podia exatamente... envolveu o jurídico. Eu vou falar a conclusão, senão vai ficar muito longo. Ele chegou ao santuário. Só que ele tinha sido descartado da indústria de testes. Para a gente entender o que é isso. Então, ele tinha um remedinho que ele usava, que quando ele não usava aquilo, ele era um cordeirinho. Quando ele não usava, o rosto dele começava a rachar, a sangrar, e basicamente ele virava um ser sem nome, porque não dava para a gente colocar, adjetivar o que acontecia ali. Ele já veio bem senhor de novo. O que acontece na indústria é que geralmente os que não morrem, eles passam por limpezas, mas algumas substâncias, depois que colocadas no corpo, elas não conseguem ser purificadas. Então os danos são irreversíveis. E aí a hora que, quando eles não são abatidos, porque geralmente na indústria eles morrem, ou seja, eles vão a óbito durante o experimento, mas não necessariamente abatidos. Geralmente daí o que acontece é que eles são descartados. No caso dele, ele foi parar numa lata de lixo. E aí, o que aconteceu nisso tudo? As histórias são realmente... Bom, ele foi para uma lata de lixo, daí, por fim, ele acabou em um outro lugar para teste, porque resolveram aproveitar ainda o que restou dele. E aqui, então, a gente tinha que ter esse cuidado, que tinha que passar isso, senão acontecia algo, e o que ia acontecer, e tinha que passar, e essa preocupação, e não podia faltar... E uma coisa que a gente observa aqui, que é algo que eu também quero trazer de subliminar para a história, quando a gente entra em contato com a natureza, porque a gente é a natureza, a gente se nutre do sol, a gente se nutre da água que corre, a gente se nutre da brisa, a gente se nutre até do canto de outros seres. Isso vai causando uma cura. Tanto é que tem muita gente que relata que das curas mais malucas, ou seja, da pessoa ter qualquer doença que foi dita incurável e começa a abraçar uma mestra árvore e se cura, por exemplo. Sim. A natureza, não é? A natureza tem esse poder de trazer esse aconchego. E o Mestre Christos, ele conseguiu, através desse contato com a natureza, voltar a pele dele. Ele foi muito amado também, ele deixou de ser tratado como uma coisa. E ele, quando ele veio a óbito, foi bastante triste. Ele, inclusive, tinha uma companheira que se deprimiu, que ele conheceu aqui, e ela se deprimiu. Ela ficou 12 horas com ele, ela não deixou a gente separar o corpo dele. E foi muito triste. No dia seguinte, que a gente deixou ela passar a noite velando o corpo dele, e no dia seguinte ela caiu em depressão. Foi realmente bastante complicado. Mas só para encurtar, para a gente colocar face nessas histórias outra vez. Isso acontece, isso é real. Então, tudo que a Dani está falando, remetendo a gente ao meio ambiente, remetendo a gente ao nosso amor próprio, remetendo a gente aos cuidados para procurar os cosméticos que fazem parte, assim, da nossa vida, porque, como ela falou, ela gosta, e maravilha, tem um monte de gente que gosta também de pintar unha, gosta de pintar... Quem sabe, eu não vou entender, mas a outra vai entender, e bacana, mas a gente não pode usar o que a gente gosta para ferir o outro. Exato, é importante falar isso, tá? Porque existe aquela coisa do limite entre estou fazendo isso para me agradar ou estou fazendo isso para agradar o outro. Então, se você gosta de pintar as unhas, tá tudo bem, tá tudo lindo. Às vezes eu gosto também. Sim. O importante é você ter consciência do produto que você está usando. Se ninguém sofreu para aquele produto estar ali na tua mão. Eu queria lembrar também uma coisa que você falou dos números, né? Dos animais que são usados para teste. Fora os clandestinos. Fora os clandestinos. Você se lembra do Instituto Royal? Infelizmente, sim. Eu participei.
Eu fiquei na base da Amparo Animal esperando as pessoas trazerem os beagles pra gente, né? E nenhum daqueles animais, por lei, poderiam estar lá. Ou seja, eles estavam sendo usados para testes por marcas famosas, sem autorização, com o incentivo do governo. Existia Nossa. uma lei e existia o governo federal dando dinheiro para um instituto que não poderia fazer testes em animais. E eles estavam lá. Tenho duas amigas que participaram do resgate e eu fiquei esperando elas chegarem para poder dar banho. Foi a visão do inferno. E o cheiro deles, era um cheiro de fezes misturado com química. Era um cheiro fétido, era um cheiro horroroso. E um deles tinha os 4 caninos colados. Então ele não conseguia morder. Eram os 4 caninos colados. O vovozinho, que morreu não faz muito tempo, ele tinha a pele toda queimada. E, enfim, eram coisas aterrorizantes ali. Isso eu posso dizer porque eu vi, eu senti, e assim, não é uma verdade cômoda, gente. Vocês precisam saber o que acontece. Vocês Exato, precisam saber exato, como a comida vem parar na tua mesa, como o exato. cosmético vai parar no teu banheiro, quem fez aquilo, quem testou, o que tem de animal ali. Eu fui comprar esses dias, eu gosto muito de um produto específico e para o meu cabelo. E aí eu fui comprar esse produto específico para o meu cabelo, que é vegano, tem cheiro de abacaxi, eu adoro. E a menina da perfumaria queria muito me empurrar um pote de creme com tutano. Aí eu virei pra ela e eu falei assim, mas moça, eu sou vegana. Aí ele, não, mas ó, ele não foi testado em animais. As pessoas não sabem, Paty. Você pode falar um pouco disso? Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que não sabe também. As pessoas não sabem do que é feita a gelatina. As pessoas não sabem do que é feito o doce de mocotó. As pessoas não sabem que tutano é cartilagem de bicho. Então, aquilo lá que você está passando no seu cabelo, que veio do tutano do bicho, passou por uma indústria cruel e nefasta. E você está passando no seu cabelo. Isso aqui, ó, você acompanha o dia inteiro, você sente o cheiro, você toca o dia todo. E ali tem a energia de um animal que foi morto. Sim. E se não foi, tem alguém que teve o olho queimado por aquele produto que você está usando. Eu gosto também de pensar na parte energética que essas coisas causam. Eu não consigo, por exemplo, botar um casaco de couro e me sentir bem Uhum, para minha vida. Às vezes o meu personagem me obriga a usar. uhum. Eu participo de uma indústria em que eu preciso usar o que aquela equipe me manda usar. Sim, sim. Aquilo, eu não posso fugir daquilo. Uhum. Não tenho como. Eu posso conscientizar aos poucos, que no final das contas é o que eu faço. Sim, sim. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Mas para minha vida, eu não consigo me sentir bem vestida de um bicho morto. Exato. Não faz o menor sentido. Aquilo, energeticamente, aquilo pesa, energeticamente aquilo é ruim. Então, uma coisa importante para você ver em selos de produtos de cosméticos e de produtos de cabelo e tal. Mesmo que ele não tenha sido testado em animal, ele pode ter coisa animal ali. Bacana Então, lembrar. dá uma olhada no rótulo. E normalmente tem aqueles nomes esquisitos, né? Então faz o seguinte, procure o selo vegano. De qualquer instituição. Sim. Se tiver um Vzinho de vegano ali, fique tranquilo, porque além de não ser testado em animais, não tem nada de bicho morto ali também. Então você Uhum. pode usar tranquilamente. Eu queria dar uma dica de uma marca que é Claro. super baratinha, é Sim. a Scala. A Scala tem produtos para cabelo que são ótimos, de todos os tipos, e são muito baratos. Uhum. E tem os da Lola, que são mais caros e que Uhum. também são maravilhosos. Você sempre vai ter oferta.
É só você procurar a coisa certa, né? Uma coisa que a gente tá tendo mais dificuldade, eu queria saber o que que você usa, Paty, porque é uma dificuldade um pouco maior, por exemplo, de pasta de dente. Tem uma pasta de dente também, falando em marcas, chama. Putz, agora me fugiu o nome, a mãe me mandou ontem, que além ou seja, da pasta de dente, tem algumas, eu procuro usar tudo que tem esses selos, procuro usar, aqui em Camanducaia é muito difícil, a gente pede para os voluntários, para a equipe trazer para nós, e eu sempre vejo bastante importante esse espaço, que abre um espaço de polêmica que você colocou, você tem o teu trabalho, e no teu trabalho ele tem uma riqueza de cor. E, ou seja, ou então você está fazendo uma outra análise também em trabalho. Alguém da tua equipe chama Uber. E esse Uber tem um banco de cor. E aí o que vai fazer? As duas pessoas estão no trabalho. E aí, agora a gente não vai sentar, não vai. Qual é a medida? A gente não pode esquecer, e isso vai para a pasta de dente também. Ou seja, gente, hoje mesmo eu fui num espaço vegano aqui perto e ela me deu alguns produtos de uma marca nova que está começando, que chama Vegana também, enfim. Eu vou depois colocar nos stories. Porque o que eu noto é que esses produtos ainda não estão em todos os lugares. Então, o que eu procuro fazer? Comprar de pequenos, pedir para o pessoal trazer de fora, para nós trazer de fora, ou seja, de fora de Camanducaia, porque aqui a gente ainda não consegue. Outro dia a gente viu algum produto industrializado no mercado, que outra vez não é uma opção de vida para nós. Mas ainda assim, Vitória, os produtos estão entrando numa sociedade que tem rodeio, numa cidade pequena que é famosa pelo queijo. Então, tudo isso, ou seja, vai apontando que o veganismo está acontecendo. Agora, E enquanto... tá, e Exato, tá lindo de ver, tá lindo de ver. Eu tô amando viver nessa era. Eu tô exato, amando, eu tô vendo a mudança, ela tá ali na minha frente, tá lindo de ver. exato. Mas o que eu coloco aqui é que muitas vezes, como você coloca, ou seja, o seu casaco de couro, quando o Uber chega para essa outra pessoa, eu algumas vezes vejo os produtos de limpeza que eu tenho aqui. E eu falo, será que tudo isso daqui não foi testado? Então, onde é o lugar que eu gosto de começar? Tudo possível que a gente consegue fazer. Exato. Obrigada, Paty. É isso. Ou seja, o que eu consigo fazer? E expandindo, e expandindo, e expandindo, e expandindo. Porque se a gente verdadeiramente for pensar, ou seja, do ponto de vista vegano, ideal de falar assim, bom, se eu tô nessa casa e eu desmatei esse lugar para ter essa casa aqui, eu já feri a floresta de alguma forma. Então, eu preciso sempre enxergar como é que esse veganismo consegue, como que a gente consegue sustentar para expandindo isso cada vez mais, para eventualmente você estar lá com o teu elenco e você poder ter voz e falar, olha, eu não quero casaco de couro, eventualmente a gente ter couro só sintético, ecológico, sem sofrimento, eu sei que existem vários nomes para isso, dentro de um carro. Tudo isso está acontecendo. Agora, Sim. está acontecendo, é um gerúndio, ainda não aconteceu. Então, a gente termina esbarrando, muitas vezes, em espaços que geram polêmica, mas outra vez, ou seja, uma vez eu li que os pneus dos carros e dos ônibus têm alguma substância do corpo dos mestres porquinhos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente não vai se locomover. E a gente está fazendo uma locomoção para salvar o mestre animal, porque esse mestre... Entende? Ou seja, a gente precisa sempre trazer as coisas para a realidade, para ver qual é todo possível que a gente consegue fazer para que seja ainda maior. Mas não olhar e falar, não consigo, então não vou ser vegano. Não. O que dá para a gente fazer? Exatamente. Aliás, muito obrigada por ter falado isso, porque nós somos chamados de radicais. Eu ouço isso sempre. Sempre. A coisa que eu mais ouço é: eu até conseguiria ser vegetariano, mas ser vegano eu acho muito radical. Sim. E para mim dá um tilt para mim, porque eu paro para pensar e eu falo, radical? É radical eu pensar no meio ambiente, é radical eu pensar num animal como um semelhante, como algo próximo de mim. É radical eu não querer botar um pedaço de um produto que veio de uma secreção de uma teta de uma outra fêmea para dentro de mim. Isso é radical, eu não consigo entender, porque as pessoas não entendem esse caminho. Então, eu, Dani, jamais vou chegar com um discurso mais agressivo. Eu nem consigo. Eu nem consigo. Eu vou sempre chegar perguntando ou colocando o que é possível fazer ali, naquele momento, naquela hora, naquela situação, naquela circunstância, porque senão, primeiro, a gente não tem como voltar a morar nas cavernas sem prejudicar, é o que você falou,
pra gente estar aqui, pra eu estar aqui, nesse apartamento, nesse minuto, Isso. tudo aqui foi desmatado. Exato. A água para chegar na minha torneira passou por um processo que também não é nada legal, mas ela tá ali e eu preciso dela. A luz, ela tá aqui, eu preciso dela, mas também não é nada ecológico. Sim. Então, assim, é o que você falou, fazer o possível. O que eu posso fazer hoje? Eu posso começar pela segunda sem carne? Isso. Então tá, segunda-feira eu vou ser vegana na segunda-feira. Eu vou prestar atenção nos meus impulsos. Eu vou prestar atenção naquele queijo que eu ia pegar, mas não vou, porque eu parei para pensar que aquele queijo eu não posso hoje. Mas por que eu não posso aquele queijo hoje? Porque as vacas elas são exploradas, escravizadas e descartadas. E tem os seus bezerros arrancados assim que eles nascem, sem o direito que eles mamem e viram vitela. Ok, hoje eu não vou. Amanhã eu posso me permitir, mas essa linha de raciocínio, ela nunca mais vai esquecer. Exatamente. E é assim que começa o processo. Foi assim comigo, tem sido assim com muita gente que conversa comigo. Eu gosto muito de receber esses relatos. E eu acho que hoje, olhando o mundo, porque assim, você mais do que eu, ainda mais do que acho que muita gente que convive diretamente com a crueldade, se a gente parar para ficar pensando nisso, a gente não pensa em vida. A gente quer ir embora daqui. Então, o que me move hoje, vendo esse cenário, é receber em troca o que eu tenho pregado e saber que eu estou fazendo a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Exatamente. E lembrar sempre, Dani, que uma pessoa é um sistema inteiro. Aquela pessoa, ela está inserida em uma família, ela está inserida em um trabalho, ela está inserida em uma cultura regional. Então, uma pessoa, ela tem um alcance absurdo. E se a gente conseguir encorajar cada um de nós, uma pessoa a pensar nos cosméticos, uma pessoa a pensar, nossa, mas eu não sei, eu ainda não consigo, tudo bem, mas vamos fazer o que a gente consegue. Vamos indo dentro desse raciocínio de eu vou embasada no que eu consigo. E esse que eu consigo vai criando, porque como a gente falou, a Dani colocou um ponto muito importante, a gente pensando de novo do micro e do macrocosmos, como todo mundo aponta pra gente e fala, nossa, isso é radicalismo. E agora imagina a empresa, porque essas pessoas estão dentro das empresas também, graças à intervenção divina, os veganos também estão, mas a gente ainda assim está trabalhando como minoria dentro das empresas. Então esse radicalismo, o cara ele fala assim, putz, mas por que eu vou fazer isso? Isso é radicalismo. Só que esses veganos começando, estão criando uma consciência dentro da empresa, às vezes até capitalista, para que as empresas comecem a mudar. Até porque começou a ser vantagem para a empresa expor que ela é amiga do meio ambiente, por exemplo. Então, elas não são boas, elas querem dinheiro. Isso é bom a gente ter claro no coração. Mas ainda assim, pelo que quer que elas estejam motivadas, a motivação eu sempre penso que é entre cada um e Deus. Agora, o resultado é para todo mundo. Então, se o resultado daquilo, que a motivação, aquele ser vai ter entre ele e Deus, se o resultado é bom para todos os seres, então que a gente continue fazendo e motivando aquilo. E pensando sempre, essa motivação em uma pessoa pode gerar aquela motivação dentro de uma empresa que vai começar a ficar inacessíveis, que vai começar a cutucar a pessoa do lado na hora do almoço. Fala, nossa, eu queria tanto conversar com você na hora do almoço, que agora na pandemia a gente ainda faz almoço assim, né? Igual tá fazendo aqui. Exatamente. Vamos almoçar junto. E daí, a gente falando disso, hoje você come a mesma coisa que eu como. Ou seja, esse é um ativismo muito saudável, muito amoroso, da gente incluir e principalmente deixar essas palavras da Dani aqui, da gente fazer por onde a gente pode. E permitir que esse pensamento reverbere nos outros dias da semana e nas outras áreas da nossa vida. E você falou uma coisa que eu falo muito também, Paty, eu amei que você tocou nesse ponto, de grandes empresas estarem mudando aos poucos de alguma forma. É por dinheiro? A gente sabe que é. É claro que é. Afinal de contas, também a gente vive num mundo capitalista. É muita utopia achar que a gente vai mudar na base do grito e na base do olha, isso tá errado. Não. E eu gosto muito de usar uma frase do Raul Seixas que ele falava, se você quer entrar num buraco de rato você vai ter que transar.
Então, se você quiser transformar alguma coisa, você vai ter que se vestir daquela tribo para conseguir fazer alguma coisa. Não é chegando com grito ou sendo completamente contrário que você vai conseguir provar que aquilo estava errado, ou que está errado. É aos poucos. Se aquela empresa que vende carne, que vende leite, está errada vendendo carne, vendendo leite, mas ela ganha dinheiro com aquilo, o que a gente pode fazer para ela ganhar dinheiro deixando de fazer isso? Dá! Tem como. É levando de um por um. É entrando no buraco de rato, transando de rato, entendeu? É isso. O mundo vegano inclui empresas veganas. E, óbvio, a gente vai ter empresas que nascem veganas. Por exemplo, a gente vai falar aqui... O que é lindo. Linda, exatamente. Com a Manu da Germinou. Ela é fundadora da Germinou. Ah, maravilhosa. Linda, linda. Então, tem empresas que nascem veganas. Agora, a gente está falando de multinacionais fortíssimas, que eventualmente elas não vão, ou seja, simplesmente falir para acreditar, elas vão se transformar. Então, se a gente não acreditar nisso, e se a gente não trabalhar por isso, enfim, gente, essa é praticamente um assunto de uma outra live que de repente pode fazer em algum momento. Exato. E outra, Paty, a gente precisa lembrar que essas grandes multinacionais alcançam um público que é difícil de alcançar, porque eles atingem absolutamente todas as classes sociais. E de pessoas que não têm muito acesso. Eu sei disso porque eu vim de lá. Minha família é de lá. Então, é de um acesso muito complicado. E essas empresas chegam nesses lugares através do nome, através da força do dinheiro, da força do capital. Exato. Se elas levarem para essas pessoas esse tipo de opção, eu já estou feliz de alguma forma. Exato. Eu acredito sim que todas as empresas poderiam começar veganas e ter um rompimento absoluto e incrível no sistema. Mas é muita utopia a gente acreditar que isso vai acontecer agora. A gente começar pelo que a gente tem. E isso vale para quem a gente é, isso vale para os nossos hábitos, desde o prato até a hora que a gente vai ao banheiro, como a gente se olha no espelho. Mas o que eu quero deixar aqui, eu acho que dessa conversa toda, e Dani, assim, eu vou te convidar, se você tiver disponibilidade para outras, adorei conversar com você. Por favor, vou amar. Gratidão. Mas realmente a gente levar essa conversa toda, esse autoconhecimento e essa motivação para que o veganismo prospere. Agora, como esse prosperar significa para cada um de nós, eu vejo que é importante também, como uma mensagem final, para a gente não se atacar. Porque todos nós estamos olhando para o mesmo lugar. A gente quer um futuro vegano, a gente quer um mundo vegano. E se a gente começar a se atacar entre nós, então fica um pouco difícil essa força de coletivo. E automaticamente quem se opõe a essa ideia consegue passar por essas áreas e falar, esse movimento na verdade é fraco, esse movimento na verdade... Então a gente tentar, outra vez, tem coisas que a gente faria, ou falaria, ou compraria, bacana, é nosso direito. Agora, lembrar que todos nós estamos olhando para o mesmo lugar. A gente quer um mundo livre e feliz para todos os seres, inclusive seres humanos, livres da crueldade, da beleza, como a Dani colocou aqui no começo. Então, para linda. Todos os seres humanos incluídos. Dani, você gostaria de deixar uma mensagem final para a gente? Eu estou falando só por causa do horário, conversaria com você mais 15 horas. Ah, eu também, em abril eu vou passar por São Paulo para apresentar minha peça, eu vou finalmente conseguir visitar você. Esse é um objetivo. Mas a minha mensagem aqui hoje é... Para quem pensa no mundo mais justo para a humanidade, a gente precisa pensar no mundo mais justo para todos os seres. A gente funciona nesse planeta, a humanidade está funcionando nesse planeta como um vírus. E a gente está passando por um vírus e é assustador. Nós somos assustadores para os mestres animais e para a natureza e a gente precisa ter consciência disso. A gente está ferindo a nossa casa e não tem outra. A gente precisa mudar. E não o contrário. Então, se a gente quer fazer qualquer tipo de parte na mudança, de qualquer mudança que seja, por favor, estudem, pesquisem, vão atrás. A Sociedade Vegetariana Brasileira está lotada de livros online e profissionais disponíveis.
e conteúdos para pesquisar. Participem de lives aqui como essa, com a Paty, e doem para o Santuário Vale da Rainha. Gratidão. Essa é a minha maior mensagem. O santuário, ele existe através de doações. Eles fazem um trabalho fantástico. Se você vê aqueles vídeos nas segundas-feiras sem carne no meu Instagram, em outros dias também, mas na segunda-feira especificamente você chora com aqueles animais, com essa mulher maravilhosa cantando para o boi e o boi cantando com ela, é porque eles estão doando o tempo deles e todo o conhecimento e as parcerias, mas para isso eles precisam também viver nesse mundo capitalista. Então, por favor, doem para o Santuário Vale da Rainha. Eles precisam. E a gente precisa de vocês, Paty. É simples assim. Muita gratidão, querida. Gratidão por colocar essas palavras aqui. A Alê também no final ontem colocou do curso. Enfim, eu agradeço. A Alê está aqui. Ah, tá aí. Acabei de ver. Também colocou do curso. Eu agradeço vocês porque definitivamente a venda, ou seja, o pedir a doação ou atuar dessa forma não é exatamente um forte meu. Então agradeço e lembro também o gancho que a gente tem a lojinha virtual, tem um curso de yoga, tem um círculo de mulheres acontecendo. Exato. Então existem várias formas e a gente aqui no Santuário sempre procura uma maneira de gerar renda para que não dependa simplesmente da doação espontânea, que ela é bem-vinda sim. Mas a gente quer que vocês levem alguma coisa daqui, ou seja através de iniciativas como essa, conhecimento, conscientização. A gente está freneticamente trabalhando, falo em nome de toda a equipe, freneticamente, dia e noite, de segunda a segunda, para transformar esse mundo. E a gente sabe que a forma de transformar é através de pessoas. Então a gente está trabalhando, ou seja, para ter renda para continuar fazendo isso. A gente está trabalhando para ter conteúdo para que vocês sintam que querem contribuir com isso. A gente está trabalhando para montar um hospital dentro do santuário. A gente está trabalhando para tantas coisas. Então, muita gratidão, Dani, por tudo. E eu espero poder te convidar para outras oportunidades. Por favor. E um beijo para todo mundo que participou aqui da live com a gente. Muito obrigada por doarem o tempinho aqui para conversar com a gente, para ouvir as nossas palavras. Obrigada. Paty, gratidão eterna, meu amor. Muito obrigada, viu, por tudo. Gratidão, querida. Eu só vou fazer um cântico para finalizar. Por favor. Tentar deixar que essa informação toda desça para o nosso coração. E quem estiver por aqui ainda, quiser continuar na maratona, tem mais 2 lives com 2 outras mulheres incríveis como a Dani. Oba! Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Muito amor na vida de todos os seres. Gratidão, Dani, gratidão a todos. Obrigada, meu amor. Um beijo, muito obrigada. Gratidão. Que imensão. Linda. Gratidão.